Irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós vamos estar estudando um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, falar um pouco da nossa escola bíblica dominical. Eu espero que Deus, por sua rica misericórdia, nos alcance, dando sabedoria e entendimento para que possamos crescer no conhecimento da sua palavra. Amém? Vamos pedir a Deus que nos ilumine e nos capacite, pois nós somos necessitados dele. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar e te exaltar por mais esse momento. Peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados e coloco diante de ti a minha vida. Coloco diante de ti também, ó Deus, cada um dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha os alcançar em graça e misericórdia. Abençoa a vida de cada um, ó Deus, e que esse estudo que nós vamos estar fazendo através da tua palavra possa chegar aos nossos corações de uma forma, Deus, que nos transforme, que nos ajude a ser pessoas melhores, filhos melhores, pais melhores, servos melhores, e que assim seja, Deus, que nós possamos ser melhores adoradores, né? Que nós possamos ser melhores trabalhadores na tua vinda, para a glória e louvor do teu nome. Abençoa e capacita cada um de nós a ouvir a tua palavra, Deus, e não negligenciá-la, mas ouvir e colocar em prática em nossas vidas, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Irmãos, nós estamos falando sobre o sermão expositivo. Semana passada o irmão Daniel já falou bastante sobre esse assunto e vamos falar um pouquinho mais sobre ele. O sermão expositivo é um sermão onde a gente pega o texto bíblico, lê, relê, para extrair dele toda a verdade possível que Deus permitir. E depois que a gente extrai toda a verdade daquele texto, a gente explica ele, né, para a igreja em si, que somos nós, a igreja. E depois de extrair toda a verdade possível daquele texto e explicar à igreja, a gente faz a aplicação para os nossos dias atuais, né? E é assim que se dá uma pregação expositiva. Nós sabemos que não é fácil, porque quanto mais nos comprometemos com a palavra de Deus, mais cresce a nossa responsabilidade para com ela. E se a responsabilidade é grande para quem ministra uma palavra de uma forma expositiva, maior é a responsabilidade de quem escuta. A palavra expositiva é exatamente isso, irmãos. Expor aquilo que você leu. Você vai expor a palavra de Deus, a verdade contida ali, você vai expor ela para o seu público, para a igreja em si, e vai aplicar ela para as nossas vidas nos dias atuais. Então a responsabilidade de quem está ouvindo, não pense que é menor do que quem está ministrando. É uma responsabilidade grande, tanto para quem ministra quanto para quem escuta. Amém? Eu espero que nós possamos entender e buscar aplicar nos nossos dias a palavra de Deus e viver ela de uma forma viva. O texto bíblico que eu vou usar aqui é 2 Timóteo capítulo 3, o verso 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, já começamos aqui com uma responsabilidade grande diante daquilo que é revelado aqui nesse texto. Porque ela diz que a escritura é palavra de Deus, ou a escritura é de Deus. E ela é divinamente escrita, né? Para o nosso proveito, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir, para nos instruir em justiça. Então, toda a aprendizagem do homem na vida se dá através da palavra de Deus. É pela palavra da verdade, pela palavra de Deus, que nós aprendemos a ser melhores cidadãos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus. É através dela que nós adquirimos educação, sabedoria, a correção, para que
o homem se torne mais justo, né? Para que nós venhamos ser mais justo, o máximo correto possível, de uma forma que glorifique a Deus, que tenhamos uma conduta de vida melhor, proveitosa, louvável. Tudo isso só acontece se nós formos instruídos através da palavra de Deus. E ela foi escrita exatamente com essa finalidade, de nos instruir, de nos ensinar, de nos corrigir, para que nós possamos ter uma vida justa, né? E ser justo diante das situações. E quando nós aprendemos isso, há também uma forma de nos tornar, poderei dizer, sábios, homens e mulheres sábias para fazer a obra de Deus, inteligentes, né? Para fazer a obra de Deus, porque no verso 17 ele diz, para que o homem de Deus seja perfeito. Olha, a palavra de Deus, ela nos foi deixada para que nós possamos ser ensinados através dela, educado através dela, né? Repreendido através dela. Em todas as áreas da vida nós temos a palavra de Deus como instrução, para que a finalidade seja homens e mulheres justos e homens e mulheres perfeitos na execução da obra de Deus. Perfeitos e bem habilitados, não é só perfeitos, com habilidade, com técnicas corretas, certeiras de fazer a obra de Deus, porque fomos instruídos pela sua palavra. E é a sua palavra que nos instrui assim. É ela que nos ensina, é ela que nos educa, é ela que nos corrige e é ela que nos torna justo, para que possamos fazer a obra dele. Palavra maravilhosa, coisa linda, algo que não pode ser esquecido por nós. Não podemos ser ouvinte negligente. Precisamos ouvir essa palavra e assentá-la no nosso coração para que ela possa fazer o efeito desejado por Deus em nós. Amém? O sermão expositivo, irmãos, ele tem muito a nos acrescentar. Olha, é necessário que nós tenhamos fé suficiente para ouvir a palavra de Deus e assentá-la no nosso coração de uma forma eficaz. Porque é o efeito dela em nós que nos causa realmente mudança, que faz a diferença. Aqui na revista, ele diz assim, no ponto 3, implicações para a vida da igreja. Bons ouvintes da palavra. Precisamos de um coração que se comprometa a ouvir e a submeter-se à palavra de Deus. Afinal, é para este que o Senhor olha, porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavras. Isaías 66, 2. Então, para que é a palavra de Deus? E para quem Deus olha? Deus olha para aquele que escuta a sua palavra, para aquele que teme e treme diante da sua palavra, para aquele que tem um coração disposto a ouvir a sua palavra e permitir que ela se faça morada no coração, e aí daí além, permitir que ela, uma vez achando morada em seu coração, os transforme, né? E os faça dela um ouvinte inteligente, não negligente, um ouvinte que escuta a palavra de Deus, deixa ela sentar-se no coração e permite que ela faça a mudança de vida na própria vida. E é através daí que o cidadão, o homem de Deus, a mulher de Deus que escuta a sua palavra e deixa ela fazer morada em seu coração e permite que ela faça essa diferença, aí ela se torna uma pessoa habilitada para fazer a obra de Deus. Habilitada e perfeitamente sábia. Em outras palavras é isso, uma pessoa sábia, inteligente para fazer a obra de Deus. Vamos procurar ser uma dessas pessoas que tenha essa disponibilidade de ouvir a palavra de Deus e que tenha temor e tremor por esta palavra.
que essa palavra faça realmente a diferença em nossas vidas. Porque essa é a finalidade dela. E Deus procura e Deus olha para essas pessoas que aceitam a sua palavra, que teme e treme diante da sua palavra, do seu poder, sabe que Ele é Deus absoluto em tudo, que a sua palavra é ela que faz a diferença em nossas vidas. Então a pessoa realmente tem o compromisso com ela. Aceita a sua palavra como palavra de vida, palavra de salvação, palavra de correção, palavra de ensino, de educação, palavra que corrige e palavra que nos torna justos. Sendo assim, se por um lado pastores precisam aprender a ser bons expositores, por outro lado, membros precisam aprender a ser bons ouvintes de sermões expositivos. Isso significa que precisamos valorizar o culto dominical. É lá que recebemos a principal refeição, que vai nos sustentar pelo resto da semana. É aquilo que eu falei, eu vou repetir. Se é de responsabilidade dos pastores ministrar a palavra de Deus, não é menor a responsabilidade daquele que escuta. A responsabilidade do ouvinte é tão grande quanto a de quem está ministrando. Então, irmãos, além de pregar a palavra, aquele que ouve tem a mesma responsabilidade e deve ter o mesmo comprometimento com a palavra de Deus. Deve temer e tremer diante dela, porque a palavra de Deus não é palavra do homem. Vamos ser ouvintes, não negligentes, mas sábios, que escutam a palavra de Deus, permite guardar no coração e permite que ela faça a transformação necessária em suas vidas. Transformação essa necessária para a minha e para a sua vida. Amém? No ponto 2 diz assim: precisamos ser bons ouvintes e ir além. Foi aquilo que eu já falei. Ser mais do que ouvintes, precisamos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. E guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Né? Mateus 28:20. A parte de obedecer Jesus significa não deixar a palavra estancada em nós. Olha, ouviu a palavra de Deus? Permitiu que ela fizesse morada em seu coração? Seja praticante dela. Se ela te fez bem, ela vai fazer bem para todos os outros que você transmitir. Isso é ser ouvinte praticante da palavra de Deus. Isso é ser ouvinte temente a palavra de Deus. Você ouve ela e você transmite ela porque você tem temor. Você sabe que ela pode transformar a vida. Você sabe que ela salva a vida. Você sabe que ela edifica vidas. Você sabe que ela é a única razão para a nossa existência humana. A palavra de Deus é o único sustento definitivo para mim e para a sua vida aqui nessa terra. Nada mais é definitivo em nossas vidas do que a palavra de Deus. É ela que nos sustenta. Assim como nós lemos em 2 Timóteo 3:16. É ela que nos ensina, é ela que nos educa, é ela que nos corrige, é ela que vem nos abençoar de uma forma que nós possamos ser justos, se tornar justos. Vamos dar crédito à palavra de Deus. Vamos acrescentar fé na palavra de Deus. Porque ela vem transformando aqueles que põem ela no seu coração. Aqueles que permitem que ela faça a diferença. Eles têm tido vidas transformadas. Têm tido vidas realmente que vale a pena se viver. Aceitar a palavra de Deus como ela é. Permitir que ela faça em nós aquilo que é proveitoso. Não é para qualquer um, é fato. É fato que não é para qualquer um. Mas é para os que creem.
é para os que esperam no Senhor, é para os que confiam no Senhor, é para aqueles que querem crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor. É para aqueles que não permitem que as coisas aconteçam da sua forma, da sua maneira, mas aqueles que querem viver da forma que glorifica a Deus, de uma forma que a sua vida é instruída pela palavra de Deus, que é a palavra da verdade, é a palavra de salvação. Esse é o ouvinte que ouve a palavra de Deus e pratica. Esse é aquele que teme a palavra de Deus. Em Colossenses 3,16, Paulo instrui a igreja afirmando que a palavra de Cristo deveria habitar ricamente em todos eles. Contudo, afirma de acumular o tesouro da palavra, não é por meio de uma poupança individualista que leva à soberba. 1 Coríntios 8:1, mas em investimentos de amor edificante, instruindo e aconselhando outros membros em toda a sabedoria. É papel de cada um na igreja falar a verdade em amor, para que a igreja seja edificada. Efésios 4:15. Essa que é a verdade. É assim que nós precisamos viver. É assim que eu e você precisamos buscar viver. Ouvir a palavra de Deus e mutuamente adquirindo sabedoria uns com os outros, instruindo uns aos outros, crescendo em graça e em conhecimento uns com os outros, lendo a palavra de Deus, compartilhando principalmente para aqueles que não a conhecem ainda. E aí, irmãos, essa é a igreja saudável. Ela tende a cada dia tornar-se uma igreja saudável. Uma igreja de uma saúde impecável, onde Deus é glorificado, onde a sua palavra tem espaço para ser ministrada, onde a sua palavra tem sempre espaço para ser falada. A sua palavra não é oprimida em nada, pelo contrário, a sua palavra é ela quem manda em tudo. É ela quem dá o último veredito, podemos se dizer assim. Que os nossos pensamentos não venham ser nossos, mas que os nossos pensamentos venham ser pensamentos de Deus, adquirido pela sua palavra. Que as nossas atitudes, ações, venham ser ações e atitudes adquiridas pela palavra de Deus, que glorifiquem também a Deus. Essa é a instrução que Deus nos dá. Nós lemos, e eu vou continuar falando daquilo que Timóteo deixa claro. A palavra de Deus é que nos ensina, é ela que nos corrige, é ela que nos educa. Quer ser um bom filho, um bom servo, um bom pai, um bom marido, um bom esposo, é ler a palavra de Deus. É guardar a palavra de Deus em seu coração. É buscar de todas as formas, negar a si mesmo para viver aquilo que Deus ordenou na sua palavra. E aí, irmãos, o preço é alto. Ninguém está dizendo que aqui as coisas são fáceis. Mas olha, em nome de Jesus, aceite isso. É proveitoso por demais pagar um preço para viver segundo as Escrituras nos ensina. É proveitoso por demais. É de responsabilidade minha e sua. É nossa responsabilidade de ler a palavra de Deus e entender ela e praticar no dia a dia. Pôr ela em prática no nosso dia a dia. Deus procura corações tementes a Ele. Deus procura corações dispostos a ouvir a sua palavra, dispostos a guardar a sua palavra. Deus olha para esses que são humildes de espírito, simples, que têm disponibilidade, que desejam aprender da sua palavra, que teme e treme diante dela. É para esses que Deus olha. É para esses que Deus tem olhado a cada dia. São esses que Deus está procurando. Será que você, será que nós somos essas pessoas? Será que nós temos tido disponibilidade de coração para ouvir a palavra de Deus? E se temos essa disponibilidade, nós temos tido o temor e o tremor devido para com ela? A ponto de deixar que ela se faça morada em nós e que transforme as nossas vidas? Permitir que ela faça de nós ouvintes praticantes, que não fiquemos com ela só para nós, mas que
possamos sim, com amor, com temor e tremor, aplicar ela em nossas vidas e transmitir a pessoas para que outras e outras pessoas também sejam curadas, transformadas, libertas e salvas pela palavra da verdade? É um tanto quanto delicado se trata esse assunto, porque nem todos nós temos a disponibilidade de ouvir a palavra e permanecer com ela dentro de nós. Olha, irmão, se tem uma coisa ruim para mim, para nós, é ouvir a palavra de Deus e ser como entrar no ouvido e sair no outro. A palavra de Deus não foi feita para isso. A palavra de Deus foi feita para que nós possamos ouvir e permitir que ela faça a diferença em nossas vidas. Como que faz essa diferença? Educando-nos, ensinando-nos a viver, corrigindo-nos dos nossos erros e tornando cada vez mais homens e mulheres justas. Essa é a finalidade da palavra de Deus. Não adianta só ouvir. Irmãos, como eu desejo que essa palavra faça uma limpa em mim e que ela me torne a cada momento, a cada instante, um cidadão melhor, um homem melhor, um servo melhor, um filho melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um conselheiro melhor. Eu desejo demais que a palavra de Deus faça essa diferença em mim, porque eu não acho recurso em outras coisas, em outro lugar, em mais nada que não seja a palavra de Deus. Só ela tem poder para transformar, só ela tem poder para ensinar, só ela tem poder para corrigir em amor, só ela pode transformar o homem e torná-lo justo. Só a palavra de Deus tem poder para isso. Então vamos dar ouvido a essa palavra. Vamos permitir que ela permaneça em nossos corações e faça essa diferença. Nós precisamos da graça de Deus, do conhecimento de Deus, a cada dia, a cada instante. É impossível o homem viver e viver bem se não for através da palavra de Deus. É impossível. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a finalidade. Eu não consigo ser habilitado a fazer a obra de Deus. Eu não consigo ter sabedoria para fazer a obra de Deus. Eu não consigo ir muito longe se eu não tiver a palavra de Deus como base. Eu preciso da palavra de Deus para que ela seja base para a minha vida. A palavra de Deus precisa ser base para a minha vida em tudo. Irmãos, não é em qualquer situação só, é em todas as situações, é em tudo. A palavra de Deus ela precisa ser a minha base. Em tudo. Em tudo a palavra de Deus precisa ser a minha base. E aí eu posso pedir permissão aqui para citar o que o pastor Rinaldo pregou no domingo passado. A quem você está servindo? Oh, aleluias. Aleluias e glória a Deus. Porque a quem nós estamos servindo? A quem eu estou servindo? A quem você está servindo? Não é mais tempo de brincar. É tempo de aprender de Deus. É tempo de buscar o Senhor. Os dias parece estar se findando. As coisas estão se estreitando. Entenda, igreja. Os dias estão se findando. Jesus já está próximo. E me perdoe pela expressão, mas parece que nós estamos ainda brincando de ser cristão, de ser crente. Mas a palavra não dá mais espaço para isso. E eu vou mais uma vez ler o texto. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus, o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isaías 66, 2. Deus olha para aqueles simples de espírito, humilde, abatido de espírito. É para eles que Deus está olhando. Que teme e treme diante da sua palavra, que ouve a sua palavra, que deseja ouvir a sua palavra, que permite que ela entre no seu coração e faça a transformação. Deus olha para esses. Não venha ser negligente ao ouvir a palavra de Deus, mas tornemos-nos ouvintes praticantes. Tornemo-nos ouvintes temente e tremendo diante da sua palavra. Em nome de Jesus, igreja, vamos entender, vamos absorver, vamos buscar viver essa palavra, porque ela é viva e eficaz, é ela que faz a diferença, é ela que nos transforma, é essa palavra que nos transforma. Vamos deixar que a palavra de Deus transforme as nossas vidas, para que nós possamos ser melhores cidadãos de Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos. É isso que Deus tem nos ensinado a cada dia. Pregar um sermão expositivo, se o ouvinte não der espaço para ouvir e aceitar, assumir o compromisso de viver aquela palavra ministrada, de nada terá valor para ele. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e se torna praticante, esse sim. Esse vive a verdade de Deus. Esse vive a verdade bíblica. E esse tem uma vida regalada na presença de Deus, onde Deus é glorificado e exaltado. E ele tende a amadurecer a cada dia, a crescer no conhecimento e na graça de Deus. Ele tende a temer e tremer diante de Deus, porque sabe que a palavra de Deus não é brincadeira, a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é a única que pode transformar a sua vida, é ela que faz a diferença na minha e na sua vida, independente dos tempos, independente dos acontecimentos, independente de qualquer coisa, a palavra de Deus ainda tem poder, sempre teve e sempre terá o poder de transformar, de mudar vidas, de transformar vidas. Em nome de Jesus, não vamos permitir que nada, irmãos, que nada possa mudar isso. Não vamos permitir que nada possa vir tirar a nossa paz, a nossa alegria em Deus, porque Deus é maior do que todas as coisas. A sua palavra garante a vitória para nós. Vamos ouvir a palavra dele, vamos entender a palavra dele, vamos deixar que ela faça morada em nós, vamos temer e tremer diante dela, para que ela faça a transformação necessária que precisa ser feita em mim e em você. Aquilo que é necessário ser transformado em mim, só a palavra pode transformar. Vamos dar espaço para que a palavra de Deus nos transforme, nos torne mais sábios, nos torne mais justos, nos torne conhecedor da vontade de Deus. Vamos buscar isso em Deus. Não vamos permitir que mais nada, que ninguém tire a nossa paz, a nossa alegria, a nossa concentração em Deus. As coisas surgem num piscar de olhos, as coisas surgem de um dia para o outro e nós precisamos estar seguros. E só existe um porto seguro, só existe um lugar seguro. E esse porto seguro, esse lugar seguro chama-se Deus. E eu só conheço Deus através da sua palavra. Eu só posso ter conhecimento de Deus através da palavra dele. Eu só posso ser instruído através da palavra de Deus. Eu só posso ser ensinado através da palavra de Deus. Eu só posso ser corrigido através da palavra de Deus. Eu só posso ter habilidade para fazer a obra de Deus através da sua própria palavra. É ela que me ensina, é ela que me corrige, é ela que me instrui a fazer a sua obra. Você está disposto a isso? Será que eu estou disposto a isso? Se nós não estávamos dispostos, é hora de estar sim.
disposto a fazer a obra de Deus. Permitir que a palavra de Deus se cumpra em nós. Nós não estudamos a palavra de Deus à toa, irmãos. Nós estudamos porque nós queremos aprender mais dela. E se nós aprendemos mais dela, nós devemos desejar viver sendo instruído por ela. Senão nós não precisaríamos de instruções bíblicas, senão nós não precisaríamos estudar ela, senão nós não precisaríamos de igreja, senão nós não precisaríamos de Deus, senão nós não precisaríamos de nada. Mas sem Deus nós somos mortos. A Bíblia diz que o homem sem Deus é um homem morto. Então eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu preciso da sua palavra, eu dependo da sua palavra, eu dependo ser instruído por ela, ensinado por ela, corrigido por ela, para que eu possa viver na dependência de Deus, tremendo e tremendo a Ele e a sua palavra. Porque é assim que é e é assim que vai ser, queira eu ou não, queira você ou não. A palavra de Deus, ela veio para transformar, para mudar vidas, para salvar vidas, e nós precisamos aceitar ela como ela é. Em nome de Jesus. Assumamos juntos esse papel de servos ouvintes, de servos e ouvintes de Deus, mas praticantes. Não de servos e ouvintes de Deus negligentes. A palavra diz que o homem prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. O imprudente é aquele que ouve a palavra de Deus e ele é contemplado ao espelho e saindo dali, logo ele esquece do seu rosto. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, esse sim, adquiriu sim sabedoria, aceitou sim as correções de Deus, aceitou sim os ensinamentos de Deus, aceitou sim ser educado pela palavra de Deus e aceitou sim andar corretamente nos caminhos do Senhor de uma forma justa. Irmãos, que Deus te ajude, irmãos, que Deus me ajude, irmãos, que Deus nos ajude a viver a palavra dele aqui na terra. Que Deus nos corrija e que nós possamos aceitar a correção dele. Que Deus nos ensine a cada dia mais, que nós possamos aceitar os ensinamentos do Senhor. Que Deus nos eduque a cada dia através da sua palavra, que nós possamos aceitar a palavra de Deus como educadora para as nossas vidas. Para que eu e você possamos se tornar habilitados para fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus, vamos juntos ser ouvintes, praticantes da palavra de Deus. Amém? Para glória e louvor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória e todo o louvor. Para nós terminar, eu vou ler o versículo que está em Isaías 66:2. Porque a minha mão fez todas estas coisas e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que teme a minha palavra. Amém? Que nós possamos temer e tremer diante da palavra. Cada vez que nós ouvirmos algo da palavra de Deus, verdadeiramente, que nós possamos sentir temor e tremor dela. Porque a palavra de Deus não é palavra de homem. A palavra de Deus é palavra de vida, que transforma vidas, que leva vidas para os céus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a minha vida. Que essa passaginha bíblica que nós acabamos de ler, tão pequena, 2 versículos, e lemos outros paralelamente, possa fazer o efeito proveitoso na minha e na sua vida. De forma que nós possamos tremer e tremer diante dela, sabendo que ela é palavra de Deus, não é do homem, é instrução divinamente inspirada por Deus para minha e para sua vida, para nossa edificação. A palavra de Deus é. Amém? Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra realmente faça morada em mim. Que ela faça o efeito desejado pelo Senhor em mim. Que eu possa, Pai, a partir de agora, a partir de aqui, desse momento, tornar-me praticante da tua palavra. Que eu possa ser, Pai, a cada dia mais praticante da tua palavra. Que eu possa temer e tremer diante da tua palavra, que é viva e eficaz. Que eu não venha ser ouvinte negligente,
mas praticante da tua palavra. Assim eu te peço pela tua igreja, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, conceda a cada um de nós um espírito, ó Deus, desejoso pela tua palavra. Um espírito, ó Deus, disposto a ouvir, entender e aceitá-la como ela é. A verdade de Deus, que transforma, que salva, que liberta e educa e ensina e faz com que o homem torne-se justo. Que ela possa nos tornar e nos dar sabedoria para fazer a tua obra. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa as nossas vidas, nossas famílias. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus nos abençoe e nos dê condições de viver aquilo que nós compartilhamos juntos agora, da palavra de Deus. Amém? Forte abraço e daqui a pouco eu estarei aí com vocês para participarmos juntos da ceia e aprender um pouco mais a palavra de Deus. Amém? Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.